Abra sua Bíblia comigo. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para o ano de 2022. Foi sobre ser um ano de devoção, ser um ano de restauração de altar. No final de 2021, nós ministramos uma palavra que o Senhor nos deu aqui sobre Gideão, que precisou voltar na casa dos pais e derrubar os altares construídos a Baal pelos seus pais e construir um novo altar ao Deus verdadeiro. Então que 2022 seja um ano de derrubarmos todos os altares aos falsos deuses que nos rodeiam e construirmos um altar ao Deus verdadeiro e desenvolvermos uma santa devoção na presença do Senhor. Então, nós estaremos ministrando aqui uma série de mensagens nesse início de ano sobre devoção. Nós entendemos que o maior ataque do inimigo nos últimos dias é para roubar a nossa devoção, para nos arrancar do lugar secreto. Tudo que nós ministrarmos aqui será baseado em um livro que foi talvez o que mais impactou a minha vida. É um livro do Bob Sorge. O Bob foi meu professor lá nos Estados Unidos e eu não dei muita importância para as aulas do Bob. E depois que eu cheguei no Brasil, muito tempo depois, o livro do Bob veio parar na minha mão, Segredos do Lugar Secreto. E foi o livro que mais mexeu comigo, que mais revirou a minha vida. Então eu quero liberar isso sobre a igreja, incentivar você a ler esse livro também. Mas eu quero a cada culto, pelo menos, liberar 3 segredos que o Bob compartilha nesse livro, que são poderosos para alinhar o nosso coração, desenvolvermos uma vida de devoção ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 91. O Salmo de número 91, apenas o verso 1. Apenas o verso 1. Salmo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Senhor, nos revela a Tua palavra, fala aos nossos corações, corrige as nossas vidas, Senhor, corrige as nossas motivações, nos dê força e coragem para derrubar os altares que edificamos a tantos deuses falsos que se nos apresentam com propostas sedutoras. Nós queremos estar rendidos no Teu altar e somente no Teu altar, porque esse é o nosso lugar, Senhor. No nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. E o primeiro segredo que nos desafia é o segredo de dizer sim. Dizer sim a esse lugar. Dizer sim ao esconderijo do Altíssimo. Dizer sim a uma vida de devoção, de busca, de fome pela presença de Deus. Porque o poder de Deus é liberado na terra quando nós entramos no lugar secreto. Porque é no lugar secreto que nós recebemos as porções de Deus para exalar na terra. Que nós recebemos as palavras de direção de Deus para corrigir a nossa caminhada. Então o poder de Deus é liberado na terra quando nós entramos no lugar secreto.
O impressionante é que o Leonardo Ravenhill, ele vai dizer que ninguém precisa ser espiritual para pregar. Ninguém precisa ser espiritual para fazer um estudo da palavra, ensinar a palavra. Porque a preparação de um sermão ou de um estudo bíblico perfeito, segundo as regras da homilética, com exatidão, sabe? Um estudo exegético perfeito não requer espiritualidade. Requer apenas que a pessoa tenha uma boa memória, um vasto conhecimento teológico, talvez uma personalidade forte para falar com mais veemência. Uma pessoa tem uma boa oratória, uma boa biblioteca em casa, e ela pode pregar em qualquer lugar, em qualquer púlpito hoje em dia. E pode ser até uma pregação que vai sensibilizar pessoas. Mas a vida de oração, a vida que flui a partir do lugar secreto, ela move o coração de Deus. Sabe, nessas minhas andanças por aí afora, eu já vi tanta gente erudita, com tanta teologia, com tanto conhecimento, com tanta retórica, com tanta técnica, pregar sermões perfeitos e os efeitos não passarem de 1 hora apenas ali no culto. Mas eu já vi pessoas simples, que não tem muita letra, que não tem muito conhecimento, que não fala todas as palavras corretas, que fala nós vamos, nós vai, nós vem. Pegar o microfone e em 10 minutos fazer com que a glória de Deus repouse sobre o ambiente, por causa de uma vida no secreto com Deus. Por isso a pregação toca aquilo que é temporal, mas a vida de oração, ela toca o que é eterno. A pregação fala o aqui e agora, mas a vida que flui a partir do lugar da intimidade, ela imprime no seu espírito os valores eternos de Deus. Então o púlpito da igreja pode ser um lugar perfeito para expormos os nossos talentos, mas o lugar de oração, o lugar da devoção, pelo contrário, é o lugar que desestimula toda a nossa vaidade. Ali não somos vistos por ninguém, a não ser por Deus. Existem 2 pessoas que precisam nos encontrar no lugar secreto. 2 pessoas. E eu vou dizer quem são. A primeira é o Senhor. Mas existe uma segunda pessoa que precisa nos encontrar, nos ver, nos assistir, presenciar diariamente a nossa devoção, são os nossos filhos. Porque é bem verdade que eles nos veem mais no celular, no WhatsApp, no Instagram, do que de joelhos dobrados orando. E essa semana eu fui confrontado porque eu fui deitar, a Martina já estava deitada, né? E quando eu fui deitar, eu tinha acabado de orar, eu estava na sala orando, né? Estava na sala ali fazendo meu devocional, orando, clamando, orei um bom tempo, depois eu peguei e fui para o quarto, e fui daquela última conferida no celular, nas redes sociais, e Bartilho olhou para mim assim e disse: Nino, por que você não vai orar em vez de estar na rede social aí? E aí eu olhei para ela e disse: você sabe o quanto eu orei antes de chegar aqui? E ela disse: mas você esperou as meninas dormirem para orar? Porque as meninas precisam ver você orando. Sabe, os nossos filhos, eles não farão o que nós dizemos ou falamos para eles fazerem. Eles farão exatamente o que nos vêm fazendo. Serão atraídos por aquilo que eles nos vêm fazendo. Então Deus e os nossos filhos precisam nos encontrar no lugar secreto. Sabe, a grande tragédia dos nossos dias
é que existe muita gente sem vida no púlpito, entregando sermãos sem vida, estudos sem vidas, exposições sem vidas, a ouvintes sem vida. Porque uma boa retórica sem unção mata a alma de quem ouve, em vez de vivificá-la. Um sermão gerado na mente só atinge, só alcança a mente de quem o ouve. Mas um que flui a partir da vida no altar, no lugar secreto, na santa devoção, sabe, imprime no espírito das pessoas a realidade dos céus, produz uma mentalidade espiritual. Só que a unção não é algo que se aprende na sala de aula. A unção não é algo que se aprende ouvindo uma mensagem. A unção é uma bênção derramada por Deus no lugar secreto. A unção é uma bênção que recebemos no lugar da intimidade. É uma capacitação que vem sobre nós, para reverberarmos o som do coração de Deus. Porque no dia que o martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção o fará. A unção despedaça todo o jugo. Como ser ativado por Deus para essa vida no secreto? Por que eu estou pregando isso? Porque esse sempre foi o maior confronto da minha vida. Porque eu já fui esse pregador sem vida no secreto, que pregava excelente sermão, que viajava por aí, pregava e as pessoas me aplaudiam, me abraçavam por causa de uma retórica, por causa de uma palavra bem elaborada, porque a minha mente é de pregador. Qualquer versículo que eu leio, eu extraio uma mensagem, e a minha maior luta é ler a Bíblia para me edificar e não para preparar a mensagem para os outros. E eu já fui esse pregador sem vida no secreto. Como ser ativado e despertado a buscar a Deus no lugar secreto? Como? Primeiro, o reino é por esforço. Alguém já falou, ore por disciplina até que se torne um prazer. Então, eu tenho que me esforçar a ler a palavra, a orar, porque à medida que eu vou lendo as verdades de Deus, à medida que você medita, sabe, nas graciosas palavras que saem da boca de Deus, o seu coração vai se apaixonando mais por Ele, o seu coração vai sendo aquecido, o seu espírito vai sendo aceso, a sua mente vai sendo renovada, uma intimidade vai nascendo. E não existe coisa melhor do que isso, irmãos. O inferno vai fazer de tudo que estiver ao alcance dele, para te confundir, para distorcer, para te entreter, para te ocupar o dia inteiro. Aliás, o sistema do mundo atual está voltado estrategicamente para reduzir ao máximo o seu tempo, a sua energia, a fim de impedi-lo de desfrutar do lugar secreto. As nossas igrejas estão ou se tornaram profissionais em manter pessoas ocupadas. Parece que no nosso meio existem poucas pessoas cuja vida de intimidade com Deus seja tão vibrante, que seja um despertar para o outro, que seja uma motivação para o outro, que leve alguém a desejar essa vida com Deus no secreto.
Todos os sermões que nós ouvimos, os ensinamentos, embora sejam edificantes, embora sejam palavras que mexem conosco, eles nunca, jamais poderão substituir o poder que existe quando nos assentamos aos pés do Senhor e ouvimos Ele falar conosco, Ele sussurrar ao nosso ouvido, Ele reverberar a sua voz ao nosso coração, Ele nos confrontar, Ele colocar o dedo no nosso nariz e nos corrigir. Nada poderá ser tão poderoso quanto isso. Porque quando eu não tenho vida com Deus no secreto, quando eu não tenho vida com Deus na devoção, quando eu não tenho vida com Deus na intimidade, eu vou procurar ouvir a Deus em tudo que é lugar, em tudo que é pessoa, e sempre que eu quiser uma resposta de Deus, eu vou procurar alguém que o meu inconsciente diz que é mais espiritual do que eu. Então, eu acho Raquel mais espiritual, mas eu não consigo, não tenho humildade para dizer isso a ela. Mas o meu inconsciente me aponta Raquel como mais espiritual do que eu. Então eu vou procurar uma resposta de Deus na vida de Raquel. Eu vou dizer: Raquel, ore por mim. Raquel, eu preciso tomar essa decisão. Raquel, isso. E eu vou terceirizando. Quando nós aprendemos a habitar no lugar secreto, no abrigo do Altíssimo, nós descobrimos a chave para a fertilidade no reino de Deus. Porque o poder reprodutivo do reino é liberado no lugar secreto. É liberado à sombra do Todo-Poderoso. Só se gera após o momento de intimidade. E eu tenho 3 filhos, e todos os 3 foram gerados a partir do momento de intimidade. Após o momento de intimidade, Bartira engravidou, gerou. Esse é o poder do lugar secreto. Sabe, o anjo que aparece para Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E Maria saiu daquele lugar grávida do propósito eterno de Deus. O lugar secreto é o lugar de gestacionarmos os propósitos eternos de Deus para esses dias. O que você tem gerado? O que você tem gerado a partir do secreto? Como tem sido o seu estilo de vida? E o nosso estilo de vida muda a partir do secreto, porque assim como uma mulher grávida, começamos a nos privar de algumas coisas que não são errado, mas por causa daquilo que nós estamos gerando. Para proteger aquilo que nós estamos gerando, nós deixamos de comer algumas coisas. Deixamos eu lembro quando Bartira engravidou de Ainuã, a médica, nós tínhamos uma moto. A gente andava de moto para cima e para baixo. E a médica proibiu ela de andar de moto, mesmo na garupa. Não que fosse prejudicar ela em si, mas por causa daquilo que ela estava gerando. Só se gera depois da intimidade. Um dos melhores exemplos na Bíblia nós encontramos na vida de Cornélio, o primeiro gentio cristão. Eu já falei sobre ele aqui. Cornélio era um homem devoto que tinha um compromisso de entrar no lugar secreto para orar. E o livro de Atos descreve a piedade da vida de Cornélio em 3 partes. Ele dava esmolas regularmente aos pobres. Segundo, ele tinha um estilo de vida santo. Terceiro, ele jejuava e entrava no lugar secreto para orar. E foi devido a essa conduta que Deus encheu Cornélio e a sua família com o Espírito Santo e os tornou a primícia de todos os gentios. O primeiro gentio. Não foi só Cornélio, foi
toda a sua casa, porque o estilo de vida devoto de um pai atrai a unção sobre a vida dos filhos. Samuel, pega o odre, vai lá na casa de Jessé, porque ele tem preparado para mim um rei. A unção foi enviada na casa do pai, não foi na casa do filho. O Senhor não disse: ei, vai lá na casa de Davi, ungir Davi rei. Não, vai lá na casa de Jessé. Assim Cornélio, o primeiro gentio. Os discípulos nem criam nisso. Achavam que era só para eles, só para os judeus. Pedro, para ser convencido aí na casa de Cornélio, foi uma luta. Quebrou todas as razões de Pedro. O estilo de vida de um pai atraiu a unção sobre a vida dos filhos. Foi como se Deus dissesse assim: Cornélio, devido à sua convicção apaixonada de entrar no lugar secreto, sua vida se tornará um exemplo para todas as nações. Primeiro gentio a receber o Espírito Santo. Cornélio, eu vou pegar a sua devoção no lugar secreto e eu vou exportá-la para todas as nações da terra. E aqui estamos nós, mais de 2000 anos depois, pregando sobre Cornélio, Cornélio sendo um exemplo para a minha e para a sua vida. Sabe, alguém que se tornou um catalisador para as nações. E aquilo que você está gerando no secreto pode reverberar por muitas gerações. Mas uma vida espiritual rasa, que só busca os favores de Deus, não passará de poucos dias. Tem prazo de validade. Uma hora se torna uma rotina religiosa enfadonha e cansativa. Porque você vem por causa do hábito, mas não tem mais fogo no coração, não tem mais paixão pela presença. A efervescência da fertilidade de sua vida, sabe, precisa gerar propósitos que alcançarão gerações à sua frente. À medida que você se dedicar à sua vida com Deus no secreto, Ele fará nascer algo dentro de você, que se espalhará no tempo de Deus, aos 4 cantos da sua esfera. Este é um segredo incrível. O chamado de Deus queimando dentro do nosso peito. Esse é o primeiro segredo, dizer sim a esse lugar. A face do cristianismo é alterada de geração em geração por aqueles que descobrem o poder de entrar no lugar secreto. Segundo segredo, Mateus capítulo 6, o verso 6, é o segredo da porta fechada. Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Esse texto tem um segredo poderoso em relação ao lugar de oração, ao lugar secreto. Antes de falar, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você é alguém que luta constantemente contra a sensação de estar desconectado de Deus? De estar distante? Você é alguém que se esforça para sentir a presença de Deus quando ora? Você é alguém que tem a sensação de que Deus está distante de você? Deseja saber se Deus está com você e se exatamente agora Ele está se aproximando de você? E se a sua resposta a alguma dessas perguntas for sim,
Esse texto tem um segredo maravilhoso. Existe um modo garantido de estar na presença de Deus. Existe um modo 100% garantido de se obter a intimidade com o Pai. E Jesus nos deu essa chave em Mateus 6. E o segredo está nesse texto, irmãos. Esse texto tem uma frase que diz assim. Eu vou ler de novo, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Onde Ele está? No secreto. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Jesus está dizendo: seu Pai está no lugar secreto. Ele foi à sua frente e lá Ele já está esperando você. Onde é que eu vou encontrar com Deus face a face? Ele está em um lugar, a Bíblia diz, no secreto. Feche a porta. No momento em que você entrar naquele lugar e fechar a porta do seu quarto, ali Ele já está. Imediatamente a presença manifesta e revelada dele te envolverá. E 2 vezes Jesus fala isso nesse texto, mas ele ainda repete em Mateus capítulo 6, o verso 18, ele diz assim: para não pareceres aos homens que jejua, mas o teu Pai que está no secreto. Mais uma vez ele fala isso. Teu Pai vê em secreto, está no secreto, que recompensará publicamente. Jesus diz 2 vezes para enfatizar. Ei, então essa é uma palavra absolutamente correta. Diga assim: o meu Pai está no secreto. E aí Jesus nos dá uma chave poderosa para entrar nesse lugar. O que é preciso fazer para ir para o lugar secreto? Jesus deixou claro. Você só precisa fazer uma coisa: fecha a porta do teu quarto. Ali é você e Ele. Ali é o seu portal. Talvez você já assistiu as Crônicas de Nárnia, que os meninos entram no guarda-roupa e tem um portal que leva eles para outro mundo. Ali é o seu portal, é o seu quarto. Quando você fecha a porta, ali tem um portal de glória aberto para você se conectar ao trono de Deus. Se você entender essa palavra, crer nessa palavra, aí você terá uns maiores segredos sobre ter intimidade com Deus. É isso, não tem mágica. Não tem fila de oração que o pregador bota a mão na sua cabeça, você caia de um jeito e se levante íntimo de Deus. Não existe, isso é mentira. Não existe o ano da intimidade que você vai para um culto, recebe uma palavra profética, uma fita vermelha, uma linha vermelha na testa, uma unção que é derramada com óleo na sua cabeça, uma campanha que você fica de joelho no sal grosso e se levanta íntimo de Deus, cheio da unção. Não existe. Lugar secreto. A vida abundante de Deus flui a partir do lugar secreto. Sabe, o conhecimento dessa verdade estartará o seu espírito para decolar na presença de Deus. Construa esse lugar, construa a sua vida com base no lugar secreto e você terá uma vida abençoada. A sua vida será edificada sobre a rocha. Você estará edificando os alicerces no lugar correto. Ei, gente que edificou a sua vida cristã a partir de cultos do domingo à noite, a partir de movimentos, a partir de eventos, a partir de campanhas, é gente que tem vida rasa. Quando o vento sopra, quando vem o vendaval, não sabe aonde se segurar, se estremece, sabe, desanima, some, pede oração a tudo que a gente que ela sabe que é mais espiritual do que ela. Agora, quem edificou a sua vida no lugar secreto,
edificou a sua casa sobre a rocha, sopram os ventos, as ondas podem bater forte, aquela casa não será destruída. Sabe, é o Mateus 5-7. Capítulo 7, verso 24 diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra ela, e ela não caiu, porque tinham os seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa caiu. E grande foi a sua queda. Jesus está dizendo: olha, se você ouvir e praticar o que eu ensinei nesse sermão da montanha, aqui estamos no sermão da montanha, você construirá alicerces para a sua vida, que subsistirão as maiores e as mais árduas tempestades. E a minha pergunta é: você tem alicerces bem fundamentados para subsistir a tempestades? A sua vida está fundamentada a partir de uma vida no secreto? Sabe, aquilo que o pastor Luiz Hermínio fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não é sobre o púlpito, é sobre o altar. Quem tem altar não precisa de púlpito, porque, sabe, é no altar que o fogo queima, é ali que você se realiza, é ali que você se alimenta, é ali que o propósito eterno de Deus é depositado dentro de você. Terceiro segredo, para finalizarmos, é o segredo de ouvir. Quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito, através do Mar Vermelho até o Monte Sinai, Ele apareceu àquela nação como um fogo visível na montanha, e falou com ela com uma voz audível de trovão. A experiência foi tão incrível que subjugou os israelitas, e eles acabaram pedindo a Moisés que fosse até Deus e falasse no nome deles, porque eles estavam com medo. E o salmista fala desta cena com uma frase muito linda. Ele diz assim, Salmo de número 81, verso 7: do esconderijo, lugar secreto, dos trovões, e respondi. Eu acho que eu já preguei uma mensagem aqui falando sobre o esconderijo dos trovões. Olha que coisa linda. Da onde ele nos responde? Do esconderijo dos trovões. O Senhor considerou a convocação no Monte Sinai como um lugar secreto, um lugar de esconderijo, onde a sua voz pode ser ouvida, onde o seu povo pode experimentar o som da sua voz. E ele chamou a parte, aquela turma ali na montanha, no deserto, sabe, para lhe falar, para lhes ordenar, para lhes corrigir. O lugar secreto sempre será um lugar onde Deus responde e fala conosco. E às vezes Ele até nos surpreende com a sua voz incrível de trovão. Ela nos estremece, nos joga ao chão, mexe com tudo que há dentro de nós. Irmãos, não existe nada mais glorioso na vida do que ouvir a voz de Deus. Eu sempre fui, a minha vida inteira, 10 anos, eu fui um crente batista, tradicional dos tradicionais, criado para seguir carreira no meio dos batistas. E um dia eu fui fazer um curso lá em Recife, na Jocum,
fazer um ETED. E ali, a coisa mais incrível que eu pude descobrir foi que a voz de Deus pode ser ouvida audivelmente, sem uma regra ou uma doutrina para o controlar ou colocar dentro de uma caixa e limitar a sua ação. E ali eu tive experiências magníficas de poder ouvir o som da sua voz. E aquilo mexeu com todas as esferas do meu ser. Eu lembro que terminou o curso teórico e nós não sabíamos aonde seria o prático. E nós fomos orar e nos reuníamos todos os dias para orar, para que o Senhor mostrasse aonde seria o prático, o local onde nós iríamos colocar em prática tudo que aprendemos. E nós orávamos e o desafio era ouvir a voz de Deus e ouvi-la como direção para seguirmos. E eu lembro que um dia o Senhor falou comigo e eu compartilhei naquela oração. Disse: olha, o Senhor falou comigo. E primeiro Ele me deu uma visão. Eu vi um lugar muito movimentado, muitos carros, muito trânsito. Um lugar que eu nunca tinha ido. As avenidas eram enormes. E o lugar era muito lindo, mas de repente o cenário ia mudando e eu começava a ver crianças com a barriga grande assim, doentes, pés no chão, lugares sem asfalto, muito morro e muita lama. E depois que o Senhor me deu essa visão, eu pude ouvir a sua voz e Ele disse comigo, e Ele disse para mim que o nosso prático seria em São Paulo. E a gente estava em Recife. E eu era um crente batista ouvindo a voz de Deus audivelmente pela primeira vez. E todo mundo pegou assim, todo mundo ficou sem entender, mas São Paulo, mas... Enfim. 15 dias depois estávamos todos dentro de um avião indo para São Paulo. De Recife para São Paulo. E eu lembro que nós chegamos em São Paulo, a primeira vez que eu andei de avião na vida, isso foi em 2005, eu acho, 2004. Chegamos em São Paulo, madrugada, tinha uma van no aeroporto esperando a gente. E todo mundo deslumbrado com as avenidas de São Paulo. E era exatamente a maneira como Deus tinha me mostrado. Mas de repente, horas depois, a gente passou mais tempo dentro daquela van do que do avião. Horas depois o cenário foi mudando. E aquela van foi subindo os morros lá, e a gente foi para Francisco Morato, lugar mais pobre de São Paulo. Ali estava nascendo uma base da Jucum e a gente foi ajudar na construção. E o lugar era exatamente como Deus tinha me mostrado. Ali foi o lugar mais frio que eu já fui na minha vida. Eu cheguei segunda-feira lá, só consegui tomar banho na sexta-feira. Você pode rir de mim, mas foi verdade. Eu fiquei uma semana sem tomar banho porque não tinha chuveiro elétrico. Era um frio absurdo. Crianças com pé no chão, barriga grande, muita fome, não tinha asfalto, não tinha rua calçada, era só morro. Nós estávamos ali ajudando uma família pela terceira vez a reconstruir a sua mesma casa, que 3 vezes já tinham reconstruído e o morro tinha desabado por cima. Então pela segunda vez a casa tinha sido destruída, a gente estava ajudando a reconstruir. Mas por que não construir em outro lugar? Porque não tem outro lugar. É ali ou é ali. Então ali eu vivi experiências incríveis. E eu pude ver a materialização e a concretização, sabe, de uma experiência com Deus que fala. Experimente ouvir o som da sua voz. Eu poderia passar o dia inteiro aqui contando experiências de coisas que Deus falou e aconteceu exatamente do jeito que Ele falou. Como o fato de estarmos aqui hoje liberando essa palavra sobre Aracaju foi resultado de algo que Deus falou. Irmãos, não existe nada mais glorioso em toda a nossa vida do que podermos ouvir a sua voz.
E Ele sempre desejou ter esse tipo de relacionamento íntimo com seu povo, em que nós pudéssemos ouvir a sua voz e dar uma resposta devida a ela. Fechar a porta do quarto no lugar secreto, e assim podermos fechar o som de todas as outras vozes que nos seduzem, que nos distraem, que sintonizam o nosso coração, sabe? E colocarmos o nosso coração conectado com uma única voz, a voz dele, a voz que mais desejamos ouvir. Nos concentrarmos no esconderijo do trovão. Essa é uma descrição incrível do lugar, sabe? Do lugar secreto. E você vai ficar impressionado com a frequência com que Jesus fala na Bíblia, em toda ela, sobre a nossa necessidade de ouvir. Não há nada mais importante para o cristão do que ouvir. É como se ouvir fosse a palavra mais importante de toda a Bíblia. Por isso que Jesus gritou dizendo: ei, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Está aí Mateus 13, verso 9. Ouça. Aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Ouça. Tudo no reino depende de ouvirmos ou não a voz de Deus, de ouvirmos ou não a sua palavra, a sua direção. Quantas consequências você vive hoje por um dia não ter ouvido a voz de Deus? Quantos prejuízos financeiros você já viveu por não ter ouvido a voz de Deus? Quantos prejuízos relacionais você já teve na vida por não seguir a voz de Deus? Por não ouvir a voz de Deus sobre decisões que você tomou baseado nas emoções, baseado em sentimentos passageiros, baseado em precipitações, em ambições. E hoje nós vivemos consequências de decisões tomadas sem uma direção. Não há nada mais importante do que ouvir e obedecer. Que o seu coração esteja disposto a ouvir e obedecer a Deus. Essa é a fonte da vida eterna. Daqui flui o poder e a autoridade do reino. Essa é a fonte da sabedoria, da compreensão e da direção da vida. Ouvir e obedecer a Deus. Nada pode substituir a confiança e a autoridade proveniente de ouvirmos o som da sua voz, de ouvir a Deus. Sabe, por isso a minha vida de oração precisa ser muito mais baseada no silêncio, de ouvir o som da tua voz, do que no falar tantas coisas e tantas besteiras que eu fico falando para Deus, querendo que Ele se vingue de quem eu quero me vingar, querendo que Ele faça o povo pagar o preço que eu quero fazer com que o povo pague, querendo que Ele me dê coisas que Ele não quer me dar, querendo que Ele cumpra coisas e metas que são minhas, querendo que Ele faça as coisas que eu tenho que fazer. A Bíblia diz assim: ensina teu filho no caminho que deve andar. E eu fico orando a Deus para meu filho crescer e ser uma bênção, mas eu não ensino ele no caminho. Mas eu quero orar para Deus fazer em passe de mágica aquilo que eu tenho que fazer no passe de uma vida inteira. Não vai dar certo. Ou eu me levanto como sacerdote e assumo a responsabilidade, ou não adianta eu orar para Deus fazer coisas que sou eu que tenho que fazer. Sabe, as coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Quando eu falo, nada acontece. Quando Deus fala, o universo passa a existir. Eu falei aqui em Gênesis capítulo 1 essa semana.
disse Deus, haja e ouve. Porque quando Ele fala, Ele cria. Por isso que o poder da oração não está em convencer a Deus sobre a minha agenda. Não está em convencer a Deus sobre a minha necessidade. O poder da oração está em esperar pacientemente ouvir a Deus sobre a agenda dele, sobre a movimentação dele, sobre aquilo que ele está fazendo e sobre aquilo que ele está por fazer. Esse é o poder da oração. Sabe que você tem uma disciplina diária, de uma busca diária, de uma vida diária no lugar secreto, meu irmão. Que no lugar secreto você possa ouvir tudo aquilo que Deus está querendo te dizer. Porque tem coisas que Ele vai te falar no lugar secreto, Ele não vai usar ninguém. Porque se Ele usar alguém, você vai ficar com raiva da pessoa. Mas no lugar secreto Ele vai te dizer. Se coloca à disposição de ouvinte. Sabe, Salmo 95:7 diz assim: Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Precisamos ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus. É também em grande parte uma questão de vontade. Você deve decidir ouvi-lo, querer ouvi-lo, desejar ouvi-lo. Todos nós queremos que Deus ouça as nossas orações. Todos nós queremos que Ele nos ouça. Zacarias 7:13 diz assim: quando eu o chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Deus está dizendo através de Zacarias: ei, quando eu falei, vocês não me ouviram, portanto, quando vocês falarem, eu não vou ouvir vocês. Todos queremos muito que Deus nos ouça. Poucos desejam ouvi-lo. A conclusão é que quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele, por sua vez, se inclina ao som da nossa voz. Aleluia! Se coloque de pé comigo. Eu quero declarar que esse é o ano da sua vida de intensidade na presença de Deus. Eu quero declarar que esse ano, no lugar secreto, o Senhor vai imprimir verdades eternas no seu espírito, ativar coisas, despertar coisas que já estavam paradas, lugares, sabe, que você fixou uma bandeira de desistência aí dentro de você, por causa de frustração. O Senhor vai te levar a arrancar as bandeiras de desistência e recomeçar contigo da maneira correta. Robachete calabachora labacalabaço. Ei, meu coração te deseja, Senhor. Meu coração te deseja. Acende um fogo dentro de mim de paixão por tua presença. Chorabacalabarabaçoie manabaxi. Se me levaste ao fim de mim mesmo, não queremos uma vida rasa, Senhor. Não queremos uma vida sem devoção. Não queremos uma vida sem a tua unção. Não queremos conhecimento sem unção. Nós queremos a unção que vem do alto, a unção que flui a partir da intimidade. Para ti eu vou, me rendo a ti. Lembraste
até meu chai, abacate, bacalabassura, bacalabassura. Robianabassuri, me calabachata, calabarabara. Capturou-me, me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor. capturou-me E para ti eu vou. e para ti eu Vou. para ti eu Vou. me rendo a ti. Sim, Senhor, nós iremos para ti. 2022, nós iremos para ti, Senhor, com intensidade, com violência, com dedicação, com disciplina, Senhor. Nós não iremos negociar a intimidade contigo, não iremos negociar o lugar secreto. Me rendo a ti. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida. Que unção, poder e glória venham sobre ti e sobre a tua casa. Que a tua devoção alcance a vida dos teus filhos. Que os teus filhos cresçam queimando, apaixonado, querendo gastar a vida no altar do Senhor, querendo tocar as nações com a palavra de Deus. Ei! Shaye bacalabassura bacalabaxe. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Aleluia. Que o amor de Deus o Pai, a graça e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos em paz.